Em condições normais, observando, né, a vontade do povo, democracia. A conclusão mais lógica que você teria seria essa, dessa matéria do Metrópolis aqui. Eleição na Venezuela pode tirar Maduro do poder após mais de 10 anos. Pois é. Nós vamos fazer uma análise. Maduro vai cair? Vai sair do poder? Ele já deu uma declaração depois de abertas as urnas de votação. Lá na Venezuela, a votação inicia às 6 da manhã, então já está aberto. Mas as denúncias já começam a ser feitas. Ataques, dentre outras situações. Isso com a conivência do governo Lula, do Celso Amorim e de aliados do governo brasileiro que já estão lá para ajudar o povo venezuelano? Não, para dar força para o ditador Nicolás Maduro. A gente vai falar tudo sobre isso, né, nesse editorial. Então não esquece de se inscrever, isso ajuda pra caramba. Curte, compartilha e bora pra notícia. Enfim, essa é a lógica da democracia. Com a eleição, aquela pessoa que não agrada o povo vai pra rua. A população da Venezuela decide o futuro político do país nesse domingo, nas eleições que pode apresentar uma derrota para o chavismo e tirar o Nicolás Maduro do poder após 11 anos. O atual presidente do país surge atrás do candidato da oposição, Edmundo González, nas últimas pesquisas de intenção de voto divulgadas por institutos que não possuem ligação com a máquina estatal venezuelana. De acordo com os dados de um levantamento dos institutos da TeamCorp, Delfos e Mega Análises, González possui ao menos 30% de vantagem contra Maduro. Você tem noção de que as pesquisas mostram que o Maduro está com 30% e o González 60%? Ou seja, é o dobro de aceitação em relação ao Maduro, que o povo da Venezuela detesta o Maduro, quer se livrar do Maduro. O Estadão chegou a fazer uma matéria e assim, a coisa é tão escrachada que até parte da esquerda, essa esquerda tresloucada, entende o quanto Maduro é um ditador. Em democracias, dias de eleição são festa, não na Venezuela. Os venezuelanos vão hoje às urnas, apreensivos com o dia seguinte, com medo da reação do ditador. A Venezuela vota sobre o signo do medo. Em democracias de eleição são festa, não na venezuelana. Os venezuelanos vão hoje apreensivos com o dia seguinte. O dia seguinte é o mais preocupante, porque o cara que tem menos intenção de voto, que está no poder e que o povo quer tirar, prometeu um banho de sangue. Falou que se ele perder as eleições, vai haver um banho de sangue. E aí, quando você observa como está na Venezuela, tá assim. Esse é o povo se manifestando para a retirada do Maduro, fazendo aqui, né, levantando um terço aqui, fazendo até uma oração para que o Maduro saia do poder. Olha só a quantidade de pessoas que são mobilizadas pela candidata que está inelegível. Você vê que o povo tomou as ruas. Você já viu esse filme? O candidato inelegível arrasta multidões e mais multidões. O candidato que vence as eleições não leva ninguém para as ruas. Então, quando você olha uma matéria como essa do Metrópolis, quando você olha a multidão nas ruas sendo divulgada, você imagina que vai ter jeito, vai dar solução dessa vez. Mas não é bem assim. Essas cenas que foram gravadas e divulgadas pelo Marco Antônio Costa mostram que os apoiadores, a extrema esquerda, né, os apoiadores do Maduro já começam a agir. A promessa de banho de sangue não era só uma metáfora, era real. Grupos pró-Maduro atacam eleitores da oposição no estado de Carabobo horas antes da abertura dos centros eleitorais. Há relatos de ataques semelhantes em outros estados.
Então, na prática mesmo, o que está acontecendo é que grupos armados com pedaços de pau, armados com facas, estão atacando os eleitores que vão votar contra o Maduro. Então, eles estão impedindo que as pessoas vão votar. Mas não é só eles, não, tá? Tem outras pessoas também, armadas do exército, que estão impedindo que as pessoas possam ir votar, né, contra o Maduro. E a característica é a mesma, pessoas mascaradas, armadas, é o bom e velho Black Bloc, né, da extrema esquerda aí, que está impedindo que as pessoas possam ir às ruas da Venezuela para tirar o ditador Nicolás Maduro. O perfil Space Liberdade fez uma publicação onde ele mostra aqui um venezuelano dando a declaração de que está sendo impedido, né? As urnas se abrem às 6 horas, mais de uma hora depois, ainda não foram abertas naquelas regiões que houveram maiores manifestações contra o Maduro. Acompanha só. Desde anoche a las 9 de la noche estamos acá un grupo, aparte de que queremos proteger nuestros votos, ¿verdad? Están aplicando una operación Morrocoy, porque según la apertura era a las 6 de la mañana, son las 7 de la mañana y todavía no han votado ni siquiera los funcionarios, ¿verdad? Então, ele falou que tem um grupo que compareceu logo de manhã, às 6 da manhã, e que querem garantir o seu voto. Entretanto, está havendo uma operação, e que ele fala aqui, provavelmente por parte do governo, que está impedindo que essas urnas sejam abertas com o intuito, né, óbvio, de atrapalhar a escolha dos candidatos. A coisa é tão escrachada que até o Jornal Nacional se manifestou. E aí, até o Jornal Nacional falando quanto o Maduro é ditador, meu amigo, não dá para ter dúvida, porque se há algo de errado, você já imagina que a Rede Globo vai defender, né? E nesse caso aqui, por incrível que pareça, até a Rede Globo reconhece o absurdo, né, do Maduro. O clima é de tensão na Venezuela, às vésperas das eleições presidenciais, com as fronteiras fechadas e a proibição da chegada de observadores internacionais, os candidatos intensificaram a disputa por votos no último dia de campanha. E eu sei que você não gosta de assistir a Globo. Eu sei que você não gosta de ver a Globo, né? Que te deixa menos inteligente, que te deixa menos independente quando você assiste a Globo. Mas eu vou te forçar um pouquinho a esse sacrifício. Assiste aqui. Em meio a muita tensão e com as fronteiras fechadas, a Venezuela realiza amanhã a eleição presidencial. São mais de 21 milhões de eleitores, segundo o Centro Nacional Eleitoral da Venezuela. Mas o voto não é obrigatório. Estimular o eleitor a ir votar é um dos desafios da oposição. Em todo o país, há bloqueios feitos por militares. Vamos lá, vamos parar para pensar. Eu tenho militares que estão impedindo as pessoas de ir votar. O voto não é obrigatório. Se você quiser sair para mudar a vida do seu país, você e sua família podem ser alvejados e podem estar na mira dos militares. Podem ser presos, podem apanhar, podem até perder a vida. Isso é justo? Isso é uma eleição justa? Creio que não. Além de denúncias de intimidações. O regime de Nicolás Maduro, que está no poder há quase 12 anos e tenta um terceiro mandato, alega que são medidas para garantir a segurança das eleições. Mas, na prática, funcionam também como entraves para os eleitores chegarem aos locais de votação. O governo fechou as fronteiras terrestres, aéreas e marítimas da Venezuela para pessoas e veículos desde a madrugada de ontem. Eles fecharam as fronteiras porque vocês viram que são 21 milhões de eleitores. As expectativas é que mais de 8 milhões de venezuelanos já deixaram a Venezuela por causa da ditadura venezuelana, por causa da fome, por causa do desespero. E esses querem voltar para tirar o Maduro. Esses querem ter o direito de votar e o Maduro não quer aceitar. Ninguém entra ou sai até às 8 da manhã de segunda-feira se não tiver uma autorização especial. Uma medida parecida foi adotada nas eleições de 2018.
O candidato escolhido para enfrentar Maduro é o ex-diplomata Edmundo González. Ele entrou na disputa depois que o Tribunal Supremo e o Conselho Eleitoral, controlados por Maduro, impediram as candidaturas da ex-deputada Maria Corina Machado e da professora Corina Yuris. Então, enfim, o Tribunal Eleitoral da Venezuela impediu, assim, a grande mobilizadora do público, a Maria Corina, em eleições livres, ela seria eleita com 90% dos votos. Por causa de suas falas, se tornou inelegível. Não pode mais concorrer. A substituta, né, seria o Tarcísio aqui do Brasil, também não pôde fazer sua inscrição. Assim, detalhe, o site de inscrição para concorrer à presidência estava fora do ar no dia que ela foi fazer a inscrição. Ela não conseguiu acessar o sistema para fazer a inscrição. Depois que a inscrição do Maduro e dos seus aliados foram feitas, ninguém mais podia fazer a inscrição. Então, a Maria Corina chegou em um que era aliado do Maduro, que já tinha feito a inscrição, e falou: olha, se você me ajudar a tirar o Maduro, todo o meu apoio vai ser seu. Foi feito. Ele já tinha feito a inscrição, foi lá e teve o apoio da Maria Corina, e de repente ele hoje tem um dobro de intenções de voto de Maduro. E aí a grande questão aqui é: por que a gente não acredita que lá vai ser justo? Vamos lá. Olha só essa matéria do Space Liberdade. Após votar, né, hoje já, Maduro diz que respeitará o resultado das eleições na Venezuela. Abre aspas. Reconheço e reconhecerei o árbitro eleitoral, os boletins oficiais e farei que sejam respeitados. Você acredita nisso? Olha só a fala do Maduro. Eu sou Nicolás Maduro Moros, presidente pueblo. Cara, a empáfia é tão grande que ele fala: eu sou o Nicolás Maduro, sou o presidente povo. Me lembra até um outro presidente de um país, talvez você já ouviu falar, chamado Brasil, que disse o seguinte: olha, quando eu estiver errando, o presidente, não diga, não critique, o Lula está errando. É você que está errando, porque ele é o presidente povo. Ele é o povo no poder. Fala bem parecida, né? Bem parecida. E reconozco e reconoceré al árbitro electoral los boletines oficiales y haré que se respeten. Palabra santa la del árbitro electoral. Ele falou que vai reconhecer o árbitro eleitoral, o boletim eleitoral e tudo que se repete aí, que se reflete às eleições. Tá, mas enfim, as eleições venezuelanas provavelmente serão as mais honestas, porque agora até gente do Brasil, aliados do Lula, foram para lá, né? Bateu um desespero tão grande que até o MST foi brotar lá na Venezuela e ainda para criticar o Bolsonaro, né? Se o principal dessa nossa conversa é prestar conta para vocês que estão no Brasil o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui acompanhando o processo eleitoral que vai acontecer domingo em todo o país. As eleições na Venezuela sempre foram uma disputa de classes. Lembre-se, nos 25 anos do processo bolivariano, eles já fizeram 30 eleições. E a de domingo vai ser a 31. Então, ninguém, a burguesia, os meios de comunicação, pode acusar que o processo bolivariano seja antidemocrático. É o país do planeta que fez mais eleições em menor tempo. Agora, o que aconteceu nesses 25 anos? É que a Venezuela é o maior produtor de petróleo do Ocidente. E os Estados Unidos sempre disputou esse petróleo. Passou o século XX carregando petróleo. Eles pagavam de royalties $1, quando o barril custava 100. Portanto, eles ajudaram a financiar a riqueza dos Estados Unidos. E tendo tanto petróleo tão perto dos Estados Unidos, os Estados Unidos nunca aceitou que o Chávez,
passasse a utilizar o petróleo como uma riqueza a favor do povo, a favor da soberania nacional. Então aqui nas eleições sempre se disputou o que fazer com o petróleo. Uma coisa é certa, acho que eu saí mais burro desse editorial depois de assistir esse vídeo. Vamos ser sinceros, esse cara, o Hugo Chávez e o próprio Maduro, tomaram, né, empresas americanas que estavam investindo na Venezuela. Tentaram fazer, né, ali o comunismo e socialismo na base da força, com autoritarismo, com assassinatos. É fato. Então, senhores, vamos ser sinceros aqui. O simples fato do MST estar lá já mostra que, sabe, uma coisa séria não pode ser. E, por fim, até o TSE foi criticado. Você sabe que o Maduro fez um verdadeiro comício, mesmo depois do período, né, eleitoral, não podia ter feito, convocou todos os embaixadores, né, de outros países, inclusive a brasileira estava lá, para atacar o Bolsonaro. Olha só que impressionante. E nesse ato que a embaixadora estava lá, o Maduro atacou de novo as caixinhas brancas e o TSE. Duvida? Lê a CNN. Em ato com a embaixadora do Brasil, inclusive, Maduro diz que o TSE se incomodou com a verdade sobre a eleição. Qual é a verdade? Adivinha? Ah, não, no Brasil, os votos não são auditáveis. Para o presidente venezuelano, uma versão deturpada de suas declarações teria provocado a tensão com o tribunal brasileiro. A realidade é que foi muito conivente para o tribunal brasileiro não participar desse circo chamado eleição venezuelana, até porque, para o TSE, se ele for e constatar que as eleições foram justas depois do Maduro declarar que ganhou, porque o Maduro vai declarar que ganhou, a imagem do TSE ainda ia mais para a lama. Se o TSE diz que não, um conflito diplomático começava entre Brasil e Venezuela. Não é o que o Lula quer. O próprio Itamaraty estava pressionando, né, o TSE para ser conivente com esse abuso, né? E o representante do governo Lula tá lá, certo? É isso, pessoal. Obrigado, né? Fica com Deus. Deus te deu uma mesa farta, repleta de bênçãos. Daqui a pouco a gente volta com mais um editorial para vocês. Grande abraço.